A paz do Senhor, amém? Hoje é a aula número 2 ainda e parte 4. Hoje nós vamos falar sobre união estável ou casamento, né? Em algumas igrejas não se aceita a união estável e eu vou estar explicando por quê. E a nossa igreja ela aceita a união estável, amém? Mas a partir do momento que a pessoa já chegou com a união estável no papel, e foi lá no cartório e regularizou a união estável. A nossa igreja ela não aceita um relacionamento que começou agora. Então vamos explicar por quê que os cristãos, a igreja não quer aceitar que os cristãos venham a ter um relacionamento de união estável. Primeira coisa, nós vamos entender que em 1916 e 1916 o Código Civil não aceitava. Eu não sou advogada, esse é o pouco de conhecimento que eu tenho, amém? Para que você possa entender. Mas você pode entrar em contato com advogados e se aprimorar mais nesse assunto. É só uma explanaçãozinha para a gente poder entender isso aqui. Em 1916, o Código Civil ele não aceitava a união estável, ele não aceitava como um casamento. Mas em 1988, peraí, eu anotei aqui. 1988, a Constituição brasileira ela veio a aceitar a união estável, mas é claro que tem todo um processo. Na união estável, ela é mais barata que o casamento no civil, né? E você vai lá, você assina um papel, tem uns documentos que você precisa levar. O casamento no civil, você também tem que levar uns documentos. Dizem que o casamento no civil é mais complicado que a união estável. Não. Se eu hoje conheci uma pessoa e quero me casar com ela, decidimos que queremos nos casar, nós vamos lá e damos entrada nos papéis normalmente. Amém? Precisamos levar testemunhas, tanto no estável como no civil. A diferença da união estável, por exemplo, a união estável ela não é aceita na igreja pela seguinte maneira: a maioria das pessoas elas moram juntas para ver se vai dar certo. Se der certo, a gente fica, se der certo, nós não ficamos. Mas tanto a Constituição brasileira, né, as nossas leis jurídicas, como as leis dentro da casa do Senhor, tem começado a entender que pessoas têm ido morar juntas, mas tem dado certo. Eu achava que não, né, que tinha que ir lá e regularizar para ser um casamento, até conhecer a palavra de Deus, onde Paulo fala que quem não pode, né, controlar seu próprio corpo para não se abrasar, ou seja, não ficar caindo em fornicação e prostituição e casar-se, né? Mas tem o porquê casar no civil e fugir da união estável. Primeiro a gente vai entender que a união estável ela foi criada, segundo advogados e juízes, para favorecer relacionamento entre homens e mulheres que já estão juntos há muito tempo, né? Eu, por exemplo, eu morei com o pai dos meus filhos 18 anos, 7 meses e 14 dias. Eu sei disso porque eu anotei. Sou ruim com o tempo, mas as pessoas perguntavam quantos anos? 18 meses. 18 anos, 7 meses, 14 dias. Então isso foi um casamento. Gerou 3 filhos, 2 abortos, era para ser 5 filhos. Foi um casamento. Nós não entramos nesse relacionamento para ver se ia dar certo. Nós entramos nesse casamento para constituir família, mesmo porque eu estava namorando e engravidei. Ou seja, nós começamos um relacionamento tudo errado, mas nós não tínhamos conhecimento de qual era a vontade de Deus na nossa vida. Então, hoje que nós estamos dentro da casa do Senhor, nós vamos procurar, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida sentimental? Será que você quer que eu fique morando com fulano, morando com cigano, para ver se a gente vai dar certo? Porque se não der certo, a gente pode ficar tentando. Então eu saio de fornicação, que é um pecado, para o pecado da prostituição.
Então, primeiro eu vou orar muito a Deus, para que Deus venha trazer uma pessoa, vou vigiar, porque às vezes Deus está falando, mas nós tampamos o nosso ouvido, porque estamos encantados, não estamos amando aquela pessoa, porque amar é diferente de apaixonar. Amar é diferente de se encantar. A maioria das pessoas, elas estão encantadas, ou seja, depois que casa, o encantamento acaba, começa a cair via realidade, entrar dentro da realidade, cair dentro da realidade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos orar, jejuar muito pela nossa vida sentimental. Eu, Márcia, recomendo. Acabou de ter um filho, começa a orar e jejuar pela vida sentimental desse bebê que nasceu agora, para Deus lá na frente estar trabalhando, amém? E na união estável, a pessoa vai morando junto, né? Aí não dá certo. Isso tem acontecido muito dentro das igrejas, irmão. Muito, muito, muito. A pessoa fica, não quero mais não, sai. Pastor, voltei. Pastor, não quero mais. Um homem, já começa por aí, um homem, quando ele realmente quer essa mulher, ele não vai falar, vamos morar junto para ver se dá certo, né? Eu tenho Deus, eu sei o que Deus quer para minha vida, nós vamos fazer isso dar certo. Se você realmente encontrou uma pessoa que você sabe, é homem de Deus, não estou falando é homem que está dentro da igreja não, isso é importante, claro, um homem que tem compromisso com a igreja, é claro, mas um homem que tem Deus dentro de si, é trabalhador, né? É amoroso, então Deus está mostrando, dando sinais, tô a fim de fazer isso dar certo, é isso aí que eu quero para minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou no cartório. O tempo que eu tô indo no cartório para regularizar uma união estável, eu tô indo no cartório. Aí as pessoas alegam muito, poxa, pastora, pastor João, o que acontece? Casamento é mais caro, união estável é mais barata. Poxa, essas mesmas pessoas compram um celular de R$2.000. Investem, compra carro, mas não investem no casamento. Então já está tudo errado. Investe no celular, mas não investe no casamento. A união estável, se fala muito que foi criada sim para favorecer pessoas que, né, estão já como eu, 18 anos, né, 7 meses, 14 dias num casamento. Então favorecer leis, mas vamos lá, se tivermos filhos, então os direitos dos filhos já estão garantidos. Dependente de união estável, casamento, já é até uma questão de caráter. Relacionamentos podem não ser para sempre, mas filhos são para sempre. Amém? Então tem que cuidar dos filhos, a lei é para garantir, mesmo que não case, toda mãe solteira, todo pai solteiro, porque os homens, tem homens criando seus filhos, as mulheres meteram o pé, homens criando seus filhos que não sabem, mas ele tem direito sim a pedir pensão, já que ele ficou com os filhos. Então, direito dos filhos está garantido. Por quê? Talvez você me pergunte, pastora Márcia, eu devo me casar na igreja. Vamos lá. A união estável, não sei se você sabe, há alguns anos, eu não era nem crente, começou uma grande polêmica onde os homossexuais queriam, porque queriam, que os pastores e os padres casassem eles. Então, houve muita baderna, graças a Deus, mas essas leis ainda existe, não sei se você ouviu falar, eu tenho uns vídeos falando sobre cultura da morte. O que é a cultura da morte? É um conjunto de leis que vão contra as leis de Deus, completamente contra o querer de Deus, contra a vontade de Deus. Então nós chamamos de cultura da morte, porque é tudo contra. E essas leis ainda estão em Brasília. Existe homens e mulheres de Deus votando contra essa lei. Então é importante sim votar em crente, porque se houver ainda um pinguinho de temor, na hora de votar, pelo menos ele vai votar contra. Não estamos falando que ele vai entrar no céu, que ele é pilantra, que ele rouba. Não, estamos falando dele votar contra, porque se ele votar a favor, vai se ver feio com Deus. Enquanto tiver algum que tenha conhecimento da verdade, porque Jesus é a verdade, o nome de Jesus é a verdade, o nome de Satanás é a mentira, quando tiver alguém ainda com conhecimento da verdade, vai estar votando contra essas leis. Então, há alguns anos atrás, antes mesmo de eu ser cristã, eu ouvi um reboliço, onde os homossexuais queriam, porque queriam que os pastores e os padres os casassem na igreja.
Mas isso não pode ser feito, porque isso é contra a lei de Deus. Deus criou o homem e criou a mulher. Então nós chamamos de cultura da morte. Os pastores, essas leis ainda existem, ainda estão sob ameaça, ainda está, vira e mexe toda a política, vem se abordando esse assunto, onde os pastores serão obrigados por lei a ir contra a lei de Deus, a casar um homem com um homem, uma mulher com uma mulher. E pior, depois você vê meus vídeos da cultura da morte, isso aí é só uma brechinha, né? Como legalizar o cigarro de maconha. Legalizou o cigarro de maconha, as outras drogas vêm logo em seguida. Como legalizar o casamento, né? Homossexual, também logo em seguida vai entrar outros tipos que atrás dessas leis que também estão para ser votadas, casamentos de uma menina de 13 anos. Minha filha tem 14 anos, se ela quiser casar com um cara de 50, eu não vou poder fazer nada, que a lei vai amparar sim ela de casar com 13 anos. Crianças de 9 anos vão poder namorar. É feio, mas essa é a verdade. Você precisa conhecer a verdade. Então, por que o cristão foge da união estável? Porque na união estável, vamos supor, eu estou morando com o João, não deu certo, e mete o pé e vai embora. Não tem nada. Ah, mas tem como provar, irmãos? Vai até o cartório. Deixa esse celular aí de 1.000 e pouco, 2.000 que você está investindo. Vai lá. O casamento, eu e o João... Cuidado com o que você pede. Eu pedi a Deus, como eu financeiramente estava dura, que me ajudasse a casar pelo menos no cartório. Então, quando eu conheci o João, eu já fui falando, João, agora eu conheço a lei, né? E eu vivi um relacionamento de 4 anos, caí na fornicação, minha unção tá indo embora. Irmão, hoje eu sou palhinha. Tem gente que fala, caramba, tem unção pra caramba. Tenho não, irmão. Tenho não. Você tinha que me conhecer há 8 não, há uns 10 anos atrás. Eu perdi muita unção quando eu caí em fornicação, muito. Eu achava que fornicação era bobeira. Não, não é bobeira. Fornicação é uma brecha, onde Satanás entra e vai retirando a presença de nós aos poucos. Hoje eu estou tentando recuperar aquela Márcia de 10 anos atrás. Irmão, eu fui proibida de orar, só para tu ter uma ideia, eu fui proibida de orar, né? Que Satanás investiu pesado. Não pensa que Deus vai te dar unção e o diabo vai deixar você tranquilo usando unção, não. Tira isso da tua cabeça. A perseguição vai ser... Quando Deus começa a usar alguém no profundo, a perseguição se levanta de uma maneira que tu chora, irmão. Chora e pensa em diversas vezes desistir. Só não desiste cada mão de Deus. Amém? Eu fui proibida de orar. Sabe o que as pessoas faziam? Enquanto eu estava orando, as pessoas vinham e me davam a mão, as pessoas caíam arrebatadas. Essa era a Márcia antes de cair em fornicação. Então, nós não vamos entrar em fornicação. Não vamos optar pela união estável. A união estável não nos dá garantia. Um homem, quando ele quer uma mulher, quando quer um homem, quando realmente quer um compromisso, vai até o cartório. Deve estar em torno de um salário mínimo, mais ou menos, ou seja, o valor de um celular. Eu orem direito, aprendam comigo. Eu falei, Senhor, me dá condições pelo menos de casar com cartório. Então, Deus abriu uma porta, irmão. Depois eu vou gravar o testemunho do meu casamento, depois você vê lá, para que eu possa falar sobre união estável agora. Deus abriu uma porta, então eu casei no cartório, direitinho. Mas do jeito que eu orei, depois tu vê o testemunho, Deus não avançou, ou seja, Deus, sabe o que Deus está querendo? É claro que Deus poderia nos dar muito mais, amém? Mas Deus está falando para nós irmos além, para pedirmos coisas além. Tem coisas que Deus vai nos dar na medida, sempre será a medida certa. Mas Deus queria sim que tivesse casamento na igreja. Por que casamento também na igreja, pastora Márcia? Porque o primeiro casamento, nas outras aulas você vê, foi estipulado pelo próprio Deus. Foi no cartório, sim, porque o casamento no cartório, eu tenho um vídeo do meu casamento. Você vai ver a juíza, fui casada por uma juíza, tem um vídeo aí do meu casamento aí. O casamento no cartório é feito por um juiz, uma pessoa da lei, capacitada, com direitos de fazer esse casamento. Então agora, no teu documento, vai constar casado. Na união estável, não.
Na união estável, você continua com os documentos de solteiro. Ou seja, se eu, Márcia, tentar botar em algum lugar que eu sou solteira, eu estou infringindo a lei. Na união estável, não. Na união estável, ao contrário. Se você bota que é casado, você está infringindo a lei. Porque na união estável, você ainda é solteiro. Então, nós vamos entender isso. A importância da união no cartório. A união estável, ela foi criada para favorecer casais, sim, mas prestando atenção numa coisa, amém? Essa mesma pessoa que já está amigada, né, que é o termo que se fala, no nosso mundo se chama concubinato, é quando se casa com amante. Essa pessoa está amigada há 2, 3 anos, mas vir para Jesus, gente, vamos dar entrada na papelada, é mais fácil ainda, né? O meu vídeo acabou, tô precisando investir no celular para você ver. Eu casei no cartório em vez de investir no celular decente. Mas tem uma certidão de casamento que eu devia ter pego agora. Uma certidão, eu tenho uma certidão, o meu nome, Deus falou que ia mudar meu nome. Deus falou que ia mudar meu nome e eu ia ser Márcia Leite. Aí Deus preferiu, foi Deus que escolheu eu de Márcia Maria, né? Deus escolheu meu nome, Deus botou Márcia Cunha. Então nos documentos eu adquiri Cunha do meu esposo. Não é necessário trocar os documentos, o nome no documento, mas Deus quis assim, assim foi, amém? Hoje em dia você pode se casar e continuar com o seu nome de solteira, mas no papel escrito casado. A união estável, irmão, ela é como se fosse uma mensagem subliminar, né? Como vamos liberar o cigarrinho de maconha, na verdade eles querem liberar toda espécie de drogas, né? Se pessoa poder usar. Infelizmente eu moro em frente a uma praça e jovens, enquanto as crianças estão brincando, os jovens sentam nos cantos e fumam seu cigarro de maconha, normalmente passa por nós. Ou seja, a ideia é que o errado se torne certo. A união estável também não é diferente, irmão. Me perdoa aí quem está optando pela união estável, lembrando que eu estou só dentro da palavra, a pessoa tem livre-arbítrio. Se Deus deu a toda a humanidade livre-arbítrio, quem sou eu para tirar o livre-arbítrio da pessoa? Isso aqui é só uma aula de esclarecimento, mas você decide o que você vai fazer da tua vida, amém? E a união estável, os homossexuais começaram toda essa coisa, uma polêmica danada, pastores, foi um inferno, irmão. Corre aí atrás do Google que você vai saber, um inferno. Pastores falaram que não, foram taxativos, que não iriam contra a lei de Deus, né? Ameaça dos pastores e padres serem presos, né? Houve pronunciamento, acho que do Papa, arcebispo da Igreja Católica também falando que não faria, né? Os pastores disseram que seriam presos, mas de maneira nenhuma poderiam fazer um casamento que não fosse dentro da lei de Deus. Deus é juiz, então houve um casamento de Adão e Eva, o primeiro casamento no Jardim do Éden foi feito no cartório, não foi união estável. Deus casou Adão e Eva, ou seja, pelo maior juiz, o juiz de todos os juízes, o único, o verdadeiro juiz, fez o casamento. Então foi uma honra, né? E também houve o casamento da igreja, porque o que é o casamento da igreja? Nada mais é do que um casamento abençoado. A gente quer que Deus abençoe, a gente está colocando Deus, né? Eu já mostrei aqui a pirâmide. A pirâmide, Deus fica aqui, ó, no topo. O homem e a mulher ficam embaixo, mas Deus tem que estar no topo de todas as áreas de nossa vida. Então, um casamento na igreja. Aí talvez você fale, é caro. Não, eu vou dar testemunho do meu casamento. Amém? Tem outros testemunhos, pessoas que colocaram e começaram a orar. Senhor, eu quero casar na igreja. Senhor, eu quero casar no cartório. E Deus vem abrindo portas. Por quê? Porque você está querendo fazer a vontade de Deus. E quando você está querendo fazer a vontade de Deus, as coisas começam a fluir. Amém? Eu só casei no cartório, mas meu marido falou que... Eu falei, poxa, que coisa feia, né? Nós, pastores, não somos casados, né?
e tô convencendo ele, né, a nos casar. Dá para fazer um casamento no cartório, beleza, e um almoço, uma coisa simples para a família, só a família, os amigos. Quem tem dinheiro, bora fazer festa e não esquece de me chamar. Nesse almoço de família também, se quiser me considerar da sua família, eu e o João, a gente tá dentro. Olha, costumo levar um creme de banana, entendeu? Show de bola, para ajudar. Mas não deixe, não vá para a união estável, porque a união estável é para favorecer homossexuais, né? Eu aqui botei 15 dúvidas sobre união estável. E a maioria eu já falei, né? A número 1 eu já falei, que é quais as principais medidas que um casal deve tomar ao entrar numa união estável. Irmãos, isso aqui é de uma advogada, eu vou estar citando o nome dela que está no final. Amém? Porque, como eu disse, eu não sou advogada. Eu entendo da lei de Deus, lembro de todo isso, sei que essa lei está em Brasília, para que os pastores e padres casem homossexuais. Então, como eles não estão conseguindo esse casamento, agora surgiu a igreja contemporânea, se não me engano, a menina que é homossexual aqui, vinha aqui, né? Ela saiu daqui, foi para lá, aí acho que é contemporânea, eu não conhecia, e ela tá usando a Bíblia que eu dei para ela, só que eu falei para ela, amém, só não tá abrindo, né, na parte onde Deus fala, né, que largou o homem. Deus está tão irado com o relacionamento de mulher com mulher, homem com homem, que Deus largou eles na sua, tá escrito assim, na sua imundície, ou seja, naquele grande dia, né? Hoje em dia, a união estável é tão doida, irmão, tão doida, que para você ver que é uma mensagem subliminar, que um homem, hoje em dia, ele estando casado no papel com uma mulher, a amante, se a amante tiver 10 anos, a amante tem direitos. Agora, há pouco tempo, houve uma polêmica danada, que uma mulher que conviveu 10 anos lá com um cara, e o cara casado há 20, sei lá, uma coisa assim, ela recebeu os mesmos direitos da esposa. Por quê? Legalizando a união estável. Ou seja, ele tinha uma união, um casamento no cartório com uma mulher e uma união estável com outra. E ela veio receber os mesmos direitos da esposa, a herança. Não sei se vocês estão sabendo, mas aparece aí, eu não sei se é verdade, nem quero saber, mas um apresentador aí, surgiu um homossexual aí dizendo que o apresentador era gay. Né? E amigos afirmam, ou seja, estão usando os amigos dizendo que ele era casado, tinha filhos, um apresentador famoso, mas parece que ele também tinha, não sei, irmão, estou só falando que, tanto que eu não estou citando o nome, mas para você entender como a união estável é uma mensagem subliminar. Esse rapaz está querendo direito na parte da herança porque alega que ele tinha sim uma relação de anos, então ele está alegando união estável. A união estável é uma mensagem subliminar que está entrando dentro da igreja, né? Então nós vamos fugir disso aí. Quem vive uma união estável tem direito à herança, né? Se deixar em papel, tudo direitinho, sim. Como eu falei, conforme as leis estão avançando, apesar dessas leis ainda não terem sido votadas, elas já estão entrando. Amém? Leis como meu filho de 5 anos pegar, já tem escolas com os livros lá ensinando uma criança de 5 anos a ter relacionamento sexual. Amém? Isso aqui, esse vídeo é só para quem quer saber qual é a vontade de Deus e que Deus venha cortar todo o laço do inimigo. Porque se eu estou fechando as brechas dentro da minha vida, dentro da minha casa, com certeza o diabo ele perde a legalidade. Não existe demônio bonzinho, existe demônio simpático. Ele finge que é teu amigo, mas depois ele mostra realmente o que ele tem dentro. E por dentro ele é podre. O diabo ele odeia alegria, ele odeia felicidade, ele odeia casamento. O primeiro casamento por Deus foi feito por Deus no cartório, mas quem apareceu para convencer Eva de que Deus era mentiroso? Satanás.
Satanás entrou dentro de uma serpente, porque cobra não fala. Então não fique por aí achando que a culpa é da cobra animal. Não. O demônio ele tem poder de entrar dentro de animais e de pessoas para convencer o homem que Deus é mentiroso. Esse vídeo é para quem quer saber qual é a vontade de Deus, porque quando eu começo a fazer a vontade de Deus, a minha vida flui e o diabo ele perde toda a legalidade. Agora, se a pessoa não quer, é um direito, não precisa brigar comigo, amém? Porque eu não estou aqui para mudar o mundo, eu estou aqui para mudar a mim mesmo e ajudar pessoas a que querem alcançar a verdade de Deus, amém? Então, vamos lá. Uma pessoa em união estável precisa divorciar? Não, é só pegar as coisas e ir embora, amém? Já fica. Agora, quando casa no cartório, tem que dar entrada em divórcio. Irmão, eu dei entrada no divórcio 2 vezes, porque eu simplesmente estava desistindo do meu marido, né? Foi brabo. Eu caí em fornicação há algum tempo, um pouquinho antes de casar, um pouquinho. Faltava tudo certo, sabe? Dando entrada na papelada, tudo certo, nós caímos em fornicação. Achamos, já que a gente vai casar, tudo a ver, né? Carne queimando, carne gritando. Mas essa carne aqui, ela conspira contra a vontade de Deus, amém? E nós demos legalidade à carne. E eu questionei Deus, eu falei, Deus, por que se meu casamento veio de Deus, se o Senhor veio confirmou no vestido, na aliança, no cartório, parecia dinheiro para a gente fazer as coisas, vestido que eu sonhei há mais de 20 anos atrás, Deus veio me dar esse vestido do jeito que eu queria, um escândalo, irmão, vermelho, e tomara que caia. Eu falei isso com Deus há 20 anos, Deus não quis nem saber se o pastor humano ia falar, meu Deus, a pastora tá pelada, naquela época eu era membro, irmão. Hoje eu não visto mais, tomara que caia, não, vigio na terra. Mas o vestido que eu pedi a Deus, Deus me deu para confirmar na cor, do jeito que eu queria, para confirmar que estava. Porque então eu estava pensando em matar o João pegava a bolsa dele e ia embora toda hora, meu casamento se tornou uma vergonha. Quando eu orando a Deus, eu falei isso, Deus falou, porque você caiu em fornicação. Quando você caiu em fornicação, você abriu uma brecha. O diabo só não precisa que você escancare uma porta. Ele só precisa que você abra uma brecha para ele trabalhar. Então, quando a gente, dando entrada no casamento, para acertar diante de Deus, não conseguimos chegar até o propósito que Deus queria, o que aconteceu? Satanás conseguiu uma brechinha para fazer bagunça depois da gente casado. Mas é claro, oramos, jejuamos, Deus não me deixou me separar, Deus veio bradou na terra, falou que não era, que era para insistir. Foi quando Deus me deu o curso de casais e família, né, me botou para ler livro, botava vídeo, eu abri o YouTube, o vídeo, abria para mim, né, eu abri o Facebook, abria, então eu vou estar recomendando os livros que eu li, que ainda estou lendo, programas que eu assisti, eu vou estar falando isso numa aula, porque foi muita coisa e eu ainda estou lendo, para que você venha aprender cada dia mais com outras pessoas, porque é bom aprender com o testemunho de outras pessoas. Então, quando nós caímos em fornicação, virou, mas Deus não nos deixou nos separar, amém? E quando eu entrei na defensoria, só para ter uma ideia, era tipo assim, mês de agosto, o cara me botou ainda para fevereiro para ir até lá. E aí nisso nós voltamos, ficamos bem, e eu 2 vezes liguei para a Defensoria Pública. É claro que quem tem dinheiro vai direto, né? Mas Deus fecha a porta, irmão. Cuidado com isso, que Deus não quiser, Deus vai fechar todas as portas. Quando a gente entrega o nosso caminho ao Senhor e confia nele, Ele tudo fará. Quando a gente vive esse salmo, Deus vem fechando portas para a gente fazer a vontade dele, porque a vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Amém? Já falei sobre os direitos do filho. Os filhos, independente de estar casado ou não, o filho tem direito, né? Engravidou, o cara meteu o pé, vai na justiça, corre atrás. Mas eu sou mulher de Deus, irmã. Mais um motivo para você botar atrás, né? Ir lá, pensão, tudo legalizada, porque justamente Deus quer que os nossos direitos sejam respeitados. A lei do homem, acredite, ela vem com determinação de Deus. A lei do homem, ela vem com determinação de Deus. Satanás é que tem tentado infiltrar outras leis dentro da lei humana. Mas os direitos dos seus filhos, vai lá, direitinho, pensão, tudo direitinho. Amém? Para ele receber.
Porque quem dá entrada, por exemplo, o cara quando ele dá pensão só de boca, ele dá o que ele quer, né? Você tem direito a 10, 20%, o juiz vai ver lá, cada filho, tem direito a uma taxa para comprar material de escola, uniforme, você tem direito a férias, entendeu? Tem homem que dá, dá pensão, mas não dá. Se o cara for mandado embora, entendeu? Márcia, se eu soubesse disso antes, se alguém tivesse me ensinado como eu estou ensinando a você, e tivesse dado entrada, agora eu tinha dinheiro para fazer a festa de 15 anos da minha filha. Porque o pai dela foi mandado embora e eu não sabia. Eu tinha direito a 10, 15%, que eu não sei, ao fundo de garantia dele. Ou seja, com esse dinheiro, agora teria dinheiro para fazer uma festa de 15 anos, né, de princesa linda, mas Deus está no controle de todas as coisas, né? Mas eu não tinha conhecimento, por isso que é bom você conhecer a verdade. Então, dê entrada, filho tem direito, dependente de casamento, união estável. Então, quando eu dei entrada na pensão, né, porque eu queria o justo, ele achava que dava muito, eu achava que era muito pouco, né, e às vezes tivemos alguns problemas que eu não vou entrar em detalhe, e o meu filho Júnior falou, mãe, tu é muito boba, vai lá. Então o conhecimento veio do meu filho, uma pessoa mais nova do que eu, né, porque às vezes a gente pensa, quem é essa aí, sabe de nada, inocente. O meu filho mais novo do que eu, ele falou, mãe, tu é muito boba, meu pai, ele é metalúrgico, ele ganha bem e tal, por que você não dá entrada? E eu, realmente foi um espanto. Depois que eu dei a entrada, realmente, eu ganho bem mais do que ele dava, irmãos. Ganho bem mais. Ele achava que dava muito. Quando ele esteve diante do juiz, ele veio ter conhecimento que ele dava pouco. Hoje ele entende que ele dá pouco, entre aspas, né? Porque quando se trata de dinheiro é complicado. Mas para ele estava tudo bem. Então é legal também. Às vezes o cara tá achando que, pô, o dinheiro que eu dou é suficiente. Aí o juiz fala, ô, meu querido, isso que tu tá dando não dá nem para comprar bala. Isso aí não dá para nada, neném. Isso aí é muito pouco, né? E estabelece um valor justo. Amém? Dependente de onde está o casamento. Gerou filhos fora de casamento, dentro de casamento. Filhos são crianças inocentes, ele tem direito. E Deus quer que os direitos deles sejam garantidos, amém? Preciso registrar a união estável no cartório ou só posso morar junto? A lei aceita apenas a convivência. É aquele negócio de casa separa. Vamos ver se dá certo. Se der certo, a gente fica junto. Se não der certo, a gente separa, né? Então, são casamentos que a gente nem ouviu falar, né? Hoje eu entendo que eu fui casada diversas vezes, né? Foi quando Deus falou que eu vivia em prostituição, irmão. Foi duro ouvir isso de Deus, mas foi muito importante. Porque quando Deus, o pai corrige ao filho que ama, amém? Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Já falei sobre filhos. Como aqui dos documentos também já falei, pessoas acham que casamento do civil é mais complicado, mas os dois têm que levar documento, não cai nessa furada não. Todos os dois têm que levar documento, todos os dois quando você vai registrar em cartório união estável. A minha tia morou mais de, irmãos, acho que uns 15, 20 anos com meu tio Cláudio. Quando ele morreu, irmão, passou um perrengue para poder receber. Teve que levar testemunha, foto, durou anos para provar, né, para ela receber a pensão dele, né, anos. Minha tia também não tinha conhecimento disso que eu tô te falando agora. Teve que comprovar quase, né, mas quando ela veio da entrada, ela já era cristã, então eu vi a mão de Deus, irmãos, a mão de Deus ajudando a minha tia, porque o juiz não foi muito com a minha tia no Paraíba, né, lá falando, aí o juiz já não foi muito com a cara dela, então já não ajuda muito, né? Tem momento de falar e momento de calar. Minha tia falou no momento que não era para falar, o juiz não foi, mas eu vi a mão de Deus, independente do juiz querer ou não, Deus estabeleceu. Então, depois de muita luta, minha tia recebe pensão do meu tio Cláudio, porque o juiz reconheceu a união estável. Se ela tivesse se casado logo no início, então, namorou, vamos morar junto? Não, irmão, morar junto não. Deus quer que a gente case. Automaticamente ela já estava há anos recebendo pensão, né? Ela ficou anos sem receber pensão, então ela receberia pensão, receberia muita coisa, né? Veio conseguir receber o fundo dela, que sei lá para onde que vai o fundo quando a pessoa morre, não tem ninguém para receber, conseguiu
receber. Então, casando, quantas leis, para tu ver como casamento no cartório não é tão caro assim não, irmão. Você pode ir até com essa blusinha velha que eu tenho há mais de 20 anos. Você não precisa de roupa especial, você precisa do querer de Deus e da vontade de Deus. Só que eu recomendo, ora a Deus sim, pede a Deus condições, que Deus te dá condições de usar um vestidinho legal, né? Botar uma coisinha. Não deu para casar na igreja? Fala com o teu pastor. Eu, Márcia, pastor João, estamos sonhando em abrir uma igreja, onde isso, irmão, a gente vai ter tapete vermelho, vai ter tudo o que precisa. O pessoal falar, quero casar, vamos lá, acertar negócio no cartório, e a igreja vai ter flores de cores para a gente confeitar, como eu gosto, a gente confeitar a igreja para realizar o casamento na igreja. Uma irmã traz um docinho, uma que sabe fazer um bolo, porque isso é dom, faz o bolo para que regularize. Amém? Já falei também, praticamente já falei sobre tudo. A pergunta é, eu tive uma união estável e agora rompi meu relacionamento. Qual é o meu estado civil? O estado civil não muda com a união estável. Então você continua sendo o que era antes da união. Essa foi a resposta da advogada para a pergunta da menina aqui. Na aula eu botei bem vermelho, um monte de ponto, entendeu? Ué, eu era solteira, aí eu rompi a minha união estável. Eu continuo solteira? Lembrando, união estável é uma mensagem subliminar. Aceita isso na tua vida, não. Foge disso. Está conhecendo a verdade agora? Já está no união estável? Vamos lá, fala com o teu pastor. Pastor, eu quero casar, me ajuda aí. Entendeu? Já falei quase todas. Quem tem união estável pode casar no civil? Deve. O que mudou na união estável hoje? Então vamos lá ver se a união estável é uma mensagem subliminar ou não. A união estável hoje, num casamento, no cartório, tem leis querendo mudar isso, irmãos. Tem leis lá em Brasília querendo mudar essas coisas. Não fica inocente, não. Mas é um homem e uma mulher que se casam no civil. A união estável, ela é para favorecer o homossexualismo, né? Eu até admiro eles porque enquanto tem muito crente vivendo em fornicação, prostituição dentro da igreja, os homossexuais eles têm lutado para casar dentro da igreja, ou seja, estão querendo botar os padres e os pastores na parede para ir contra a lei de Deus porque eles querem a bênção de Deus. Não dá para ir contra a lei de Deus e receber a bênção de Deus. Entendeu? Mas eles querem casar na igreja, eles querem a bênção de Deus forçada, indo contra a lei. E isso todo mundo quer. Quem está em adultério, irmão, tem gente dentro do adultério dentro da igreja? Claro que tem. Mas vai para o céu? Não vai. Ou seja, não está dentro da vontade de Deus. Eu preciso estar dentro da vontade de Deus, né? Então a união estável hoje, ela favorece homossexuais. Um homem, a união estável, ela é mais para homossexual. Você começa a perceber isso. Quem mais procura a união estável legalizada no papel são homossexuais. É uma mulher que quer casar com uma mulher, um homem que quer casar com um homem. Então, se eu sou cristão, eu vou procurar fugir de tudo que favorece qualquer coisa que esteja fora da lei. Não estou falando aqui contra o homossexualismo, amém? Pessoa tem direito. Deus ama o homossexual. Deus ama. E quem somos nós de ir contra um filho de Deus? O homossexual, ele é filho de Deus. Mas como qualquer outra pessoa, se eu estou em adultério, Deus me ama. O que Deus não ama? O adultério. Se eu sou prostituta, Deus me ama. Eu trabalho numa zona de prostituição, Deus me ama muito. Irmãos, muito, muito. O que Deus não ama em mim? A prostituição. Ou seja, Deus ama o pecador, ele não ama o pecado, porque o pecado é de Satanás. Então a gente não está aqui pregando contra nada, a gente está falando sobre a lei de Deus. Deus criou o homem e a mulher. Então eu vou fugir da união estável, que é para favorecer mais homossexuais. Mas o que pareça, já conseguiram alguma votação lá em Brasília, algumas leis não foram aprovadas, mas já estão correndo, solta como se tivesse sido, né? Estão sendo empurradas, vamos dizer assim, que numa união estável, tanto um homem pode morar com duas mulheres, como uma mulher pode morar com dois homens, pode constituir sim união estável.
E agora? Um homem pode morar com um homem, uma mulher pode morar com uma mulher, um homem pode ter duas mulheres podem ter um homem. Já está começando a se unir, considerar união estável, como desse apresentador que eu te falei. Mais de, sei lá, 30 anos casado, sei lá, um casamento com um Chico. Eu vejo foto dele novinho e agora ele morreu agora há pouco tempo. E apareceu aí um homossexual dizendo que esse apresentador era homossexual e que tinha uma união estável. E correndo a outra mulher também, né? Agora a amante está começando a ter direitos como esposa, porque filho, irmão, pelo amor de Deus, filho tem direito. Não sai dessa, ai, meu marido não vai abençoar. Teve filho. A mulher dá vontade de dar uns tapas na amante que vem atrapalhar o casamento da gente. É claro que dá, mas não dá tapa não. Ora, porque o maior tapa que uma mulher e um homem de Deus pode dar num amante, de um cônjuge, nossa, é oração, tá? Porque a correção do Senhor é tremenda. Uma pessoa que abre uma legalidade dessa, o diabo faz festa, né? O maior tapa é a oração. É a oração. Agora, teve filho? Vá lá, meu marido. Se teve filho com ela tu não fica não, porque eu vou orar. Eu vou orar e tu não vai não, meu marido. Mas a criança, ela tem direitos sim. Porque se eu sou homem, mulher de Deus, a criança é inocente, irmão. Tem os mesmos direitos. Amém? É difícil, é. Servir a Deus é difícil, mas não é complicado não. Lembrando que ele é amor purinho. Que Deus é esse que é amor purinho? Né? Então, o que mudou na união estável hoje é isso aí. Ó, vou ler aqui o que a advogada fala para você ver que não sou eu. Reconhece a união estável homoafetiva como entidade familiar. Poliamor. Entre 2015 e 2016 foram registradas em cartórios pelo país declarações de relações estáveis envolvendo mais de 2 pessoas. A advogada falando, tá? O reconhecimento em cartório desse tipo de relacionamento é importante não somente em relação à divisão de patrimônio, mas também para que os conviventes não sejam excluídos dos direitos civis, como outro cidadão qualquer. Isso é a advogada falando, amém? Para você poder entender. Essa advogada se chama Liliana Rodrigues Delfino, tá? Ela é advogada atuante na área civil de família, previdência, consumidor desde 2009. Se formou pela Universidade Estácio de Sá, pós-graduada em Direito Previdenciário, pela Universidade de Anhanguera, filha e neta de advogado, leva o direito na veia, ama o que faz e tem o Facebook, né? Eu tô deixando aqui aonde não foi só dessa advogada, eu peço perdão a outros advogados, mas eu andei lendo bastante sobre união estável e foi Deus, como eu falei, essas aulas do curso de casais e famílias, irmão, ela foi me dada por Deus e Deus veio de madrugada falando sobre união estável, e aí eu abri o Google e Deus fala. Deus é tremendo. Então, a questão aqui é, eu quero Deus na minha vida sentimental, eu vou fugir de uma mensagem subliminar de Satanás, que é a união estável. Aceitei Jesus, pastor, aceitei Jesus, estou 20 anos casado com essa mulher, coisa linda, então agora se chama renovar os votos, amém? Vá até o seu pastor, amém? Vá lá, se quiser congregar com a gente ainda está no quintal, mas eu creio que a gente vai alugar um lugar grande para o meu ministério infantil e para eu ver esses casamentos. Vou estar lá na plateia com meu creme de banana, vai abençoar, vou estar ajudando a decorar a igreja. Creio que vai ter muita irmã com dons de decoração, porque não é a minha área, não quero estragar o casamento de ninguém. Muitas irmãs com dom de fazer bolo, porque tudo isso é dom para nós abençoarmos outras pessoas. Então, essa é a aula número 2, né? Quarta parte, fala sobre casamento. Eu vou estar gravando mais uma aula e eu creio que vai ser a definitiva para que isso possa estar abençoando a sua vida. Amém? Fica com Deus. Senhor, Pai amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus, toma essa pessoa que ouviu essa aula. Se você é homossexual, não deixa ela ficar com raiva de mim, muito menos do Senhor, porque nós amamos, Pai, nós amamos, né? Nós tínhamos aqui uma menina, Pai, que ela gosta muito de mim, mas que ela também gosta muito do Senhor. Mas gostar não é amor verdadeiro, Pai amado. Amor verdadeiro é quando a gente procura saber o que é certo, o que é errado e fazer o que é certo. Gostar, Pai amado, todo mundo gosta, mas amar, Pai, é muito.
Pai, quando eu era jovem, Pai amado, Deus querido, eu ouvi um poeminha, eu mudei ele um pouco, mas eu guardei no coração. Que amar e saber amar são dois assuntos delicados. Os que amam são sem conta, os que sabem amar são contados. Saber amar é procurar fazer o que é certo, Senhor. Estamos aqui, Pai amado, Deus querido, não para viver um casamento de conto de fada, mas para lutar e reconstruir, construir, edificar nosso casamento todos os dias. Porque casamento é como uma plantinha, precisa ser regado na medida certa, precisa levar sol na medida certa, precisa ser cuidado na medida certa. E é uma coisa que dá trabalho, não é para ser deixada no canto de lado. Então, Senhor, que o Senhor possa estar repreendendo agora, em nome de Jesus, toda cilada de Satanás. Que o Senhor possa estar desfazendo agora, em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria. Essa pessoa que está me ouvindo agora, se tem alguma obra de feitiçaria nesse casamento, agora, Senhor, eu lhe peço, quebra esse alguidar, desmancha nas esquinas, nas encruzilhadas, na cachoeira, desmancha agora, Senhor, em nome de Jesus, e mostra a ela o tamanho do poder de Deus e da tua glória, porque quando o Senhor abençoa o casamento, quem é que pode amaldiçoar? O homem não pode amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou, o homem não pode separar aquilo que o Senhor uniu. Então coloca, Senhor, a tua mão sobre esse relacionamento. Se ainda não casou, Senhor, que o Senhor venha abrir portas, Pai amado, na vida financeira, para que venha haver casamento no cartório e casamento na igreja. É o que eu te peço nessa vida, para que, Senhor, o teu nome seja glorificado. Amém e amém. A paz.